E aí pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai continuar o nosso estudo a respeito do espírito anticristo atuando no mundo, né? A quem os fins dos tempos é chegado, ou seja, nós, é a nossa geração. A partir do momento em que Jesus foi crucificado, que Jesus vem ao mundo, se faz carne e se manifesta ao mundo como Filho de Deus, ali começam os fins dos tempos. Então o fim dos tempos ele é a partir da cruz, né? Então há 2000 anos nós estamos no fim dos dias, né? É assim que é contado o tempo nas Escrituras. E eu gostaria de ler um texto com vocês para começar o nosso estudo de hoje. Mas eu quero, a princípio, falar a respeito no sentido doutrinário também, no sentido do que a Bíblia ensina a respeito de quem Jesus Cristo é. Porque a principal característica do anticristo é negar o Pai e o Filho. E ele nega o Pai por meio do Filho. Assim como nós recebemos o Pai por meio do Filho, eles negam o Pai por meio do Filho. Porque quem nega o Filho de Deus, também nega a Deus. Então nós vamos começar lendo na primeira epístola de João, no capítulo 18, primeira epístola de João, capítulo 2, no versículo 18. Diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também bem agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Primeira coisa, né? O que ele não está querendo dizer. Porque esses saíram de nós não significa sair de uma denominação, de uma congregação, de um ambiente de adoração, de uma comunidade, coisas do tipo, mas sim sair da doutrina dos apóstolos, daquilo que foi ensinado desde o princípio. Como a gente vê essa característica dos apóstolos falando em todas as epístolas a respeito disso, quando eles falam: permaneçam no que desde o princípio vos foi pregado. Foi ensinado isso a vocês desde o princípio. Se vocês permanecerem nesta palavra, então vocês vão terminar bem. É isso que quer dizer saíram de nós. É sair da doutrina dos apóstolos. E qual é o fundamento aqui da doutrina dos apóstolos? Ou pelo menos um dos fundamentos. É que Cristo Jesus é Deus encarnado. Ele é o Deus Todo-Poderoso que se fez carne. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa é a verdade, né? Ele é antes de todas as coisas. Então, quando você mexe nesse fundamento, você mexe em toda a estrutura. Por exemplo, deixa eu me levantar um exemplo aqui. Existem muitas pessoas na internet com muito boa intenção que pregam a palavra, leem a Bíblia, são contra os ídolos, mas quando chega nesse ponto, alguns irmãos, principalmente os mais judaizantes, pessoas que gostam de trazer a cultura judaica, eu tenho muita estima pela cultura judaica e eu sou muito grato aos judeus, porque a salvação vem dos judeus, porque Cristo Jesus é um judeu, ele não foi, ele está vivo à direita de Deus. Como Deus ele sempre existiu, mas como homem ele é judeu, ele é antes de todas as coisas. Quando você mexe nisso, você mexe em toda a estrutura da palavra de Deus. Então essas pessoas, o que elas fazem? Elas pregam tudo direitinho, mas quando chegam, né, no principal, é como querer construir um edifício sobre a areia, realmente, e não sobre a rocha. Porque, como a gente falou no vídeo anterior, a rocha é Cristo Jesus. Quando Jesus fala a Pedro, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A declaração de Pedro é a rocha. A declaração foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A rocha na qual a igreja é edificada sobre ela é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, ou seja, da mesma substância. É Deus com Deus. Ele é o Deus que veio do céu, a mesma natureza de Deus, nunca teve início e não terá fim, jamais. Se você for ver em Isaías, está lá escrito:
Yahvé falando, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Você vai lá em Apocalipse, está lá Jesus falando, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Este é Cristo Jesus. Então a igreja, ela é construída sobre esta verdade. A verdade de que Deus se fez homem e morreu por mim e por você, para que por meio dele alcançássemos a Deus, o Pai, e a salvação eterna, consequentemente. Porque Deus nos salvou para a comunhão do seu Filho, para a comunhão com o seu Espírito, com Ele mesmo, né? Para restaurar aquilo que foi estabelecido lá no Éden. Deus, na viração do dia, vinha ter com o homem, tinha uma comunhão constante com o homem, até que essa comunhão foi quebrada por conta do pecado. Lembrando que a gente está falando aqui sobre o espírito do anticristo, tá? O espírito do anticristo atuando de várias formas, e nessa ocasião aqui nesse vídeo nós estamos falando sobre a forma que ele atua por meio de falsas doutrinas, e a principal falsa doutrina na qual ele atua é a respeito do Filho de Deus. Esse é o principal ponto onde ele vai atacar. É quem é Cristo Jesus, quem é Jesus. Se você perguntar quem é Jesus para você, né? Jesus fez essa pergunta para os apóstolos. Quem vocês dizem que eu sou? Primeiro ele fala, o que os fariseus dizem que eu sou? O que o povo diz? Um falou assim, um diz que você é Jeremias, outro dizem que você é um dos profetas, outros dizem que você é Elias. Mas ele pergunta, e vocês? O que vocês dizem de mim? Quem eu sou? Então essa é uma pergunta que tem que estar sempre no nosso coração bem respondida. Quem é o Senhor para você? Quem é Cristo Jesus para você? Então qual é o erro principal? É crer que Deus criou todas as coisas e que Jesus é santo, eles têm toda aquela devoção com Jesus. Mas quando você fala assim, pergunta para essa pessoa assim, você pode adorar a Cristo Jesus? Elas vão dizer que não. Aí está um grande problema. Ou elas vão dar 1000 voltas, vão falar um monte de coisas que não fazem sentido. Tá? O Filho, o Pai é glorificado no Filho, assim como o Filho é glorificado no Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, foi o que Cristo Jesus disse. Então, essas pessoas cheias de boa vontade, o que elas acabam fazendo? Elas acabam enchendo as pessoas com doutrinas periféricas, misturam verdades com mentiras, e quando você começa a ouvir muitas verdades, você acaba se abrindo, você acaba tirando as suas defesas, e você fica mais suscetível a ouvir o que aquela pessoa está falando. E aí ela começa a te ensinar um monte de coisas erradas a respeito de quem Cristo Jesus é. Quando, na verdade, a Bíblia diz, aquele que crê no Filho de Deus tem a vida. Quem, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Então, essa é a verdade das Escrituras. E se negligenciarmos essa verdade, não nos resta nada. Não adianta nada ensinar sobre não comer isso, não comer aquilo, querer dizer como a pessoa deve viver, falar sobre as situações morais e tal, porque as religiões do mundo estão fartas disso. As pessoas sabem o mínimo do que é ser decente dentro de uma sociedade, como se comportar, o que se deve fazer para uma pessoa, para o seu próximo ou não, mas o cerne da vida cristã é quem Cristo é, como você lida com isso. É aí que está o ponto. Quando a pessoa ela não admite que Cristo é Deus, ela está abrindo precedentes para um monte de outros erros, para vários tipos de ensinos errados, porque Jesus, ele é a própria palavra encarnada. Quando você negligencia isso, você pode também trazer vários tipos de interpretações errôneas, vários tipos de situações onde você abre margem para tomar atitudes e fazer coisas ou interpretações errôneas de uma forma irreversível até muitas vezes. Porque Jesus Cristo, ele é a verdadeira palavra, ele é o verdadeiro evangelho, é ele é o evangelho. Então, saíram de nós porque não eram dos nossos. E olha o que diz a Escritura. Eu não vos escrevi porque vocês não soubessem a verdade. Veja bem, mas porque vocês sabem e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então vamos lá. Então a pessoa
ela muitas das vezes ela chega e fala assim, não, Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus e tal. Ah, ok, ele é o Filho de Deus. Então você crê que Jesus Cristo é a verdade, é a palavra creio. Então você deve crer naquilo que Cristo Jesus fala a respeito de si mesmo, porque o testemunho dele é verdadeiro e o testemunho do Pai é a respeito dele. Lá em Hebreus está escrito assim: e quanto aos anjos, diz, o que dos seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Isso aqui é o Pai dando testemunho de seu Filho. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, o Filho, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das suas mãos. Está falando do Filho de Deus. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Esse é o testemunho que o Pai dá a respeito de seu Filho. Tá, agora, olha o que o apóstolo João, na sua carta, também vai dizer a respeito do testemunho que Deus dá a respeito de seu Filho. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porque não creu no testemunho que ele deu a respeito de seu Filho. Portanto, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus, o Cristo. Então, logo está dizendo que, se nós não crermos no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho, ou seja, a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. E todo o testemunho, o que é crer em Jesus Cristo? É crer nele. Se você crê em Cristo, você crê naquilo que ele disse. E Jesus Cristo disse que antes que Abraão fosse, eu sou. Ele também diz em Apocalipse que eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele diz isso. E o Pai também diz isso lá no Antigo Testamento. Isso não tem como refutar. Então, não há como diminuir. Ele não é criado de Deus, ele não foi gerado no sentido de que ele passou a existir na eternidade, nada disso. A própria palavra gerado, na qual a gente pode falar nos próximos vídeos, para a gente não se alongar muito e entrar em vários assuntos ao mesmo tempo, que é um assunto muito vasto. Mas ele diz que as Escrituras afirmam que a própria palavra gerado significa da ressurreição dele quando ele foi entronizado, na sua ressurreição e glorificado. E isso aí é o hoje eu te gerei. Ele foi gerado na ressurreição, como primogênito dentre os mortos. É isso que é a palavra gerado. Pedro explica isso quando se levanta no meio do povo para explicar a respeito daquilo que tinha acontecido, que foi o batismo com o Espírito Santo. Depois, mais para frente, ele fala, se não me engano, em Atos capítulo 4, ele fala sobre isso de novo. Não lembro se é em Atos capítulo 4, não estou me recordando aqui, mas ele fala sobre isso de novo, ele explica que isso está escrito lá nos Salmos, e quando você vai ler nos Salmos e ler o que ele está explicando, fica bem claro que é justamente no momento em que Cristo ressuscita, Deus diz, eu hoje te gerei. É isso que se tratava, aquela profecia que estava lá nos Salmos. Então, as pessoas, o que elas fazem? Elas não se dobram, muito dessas pessoas, elas não se dobram a respeito daquilo que Cristo falou a respeito de si mesmo. Então, Cristo falou a respeito de si mesmo claramente, que ele é Filho de Deus. Para os antigos, na época de Cristo, só o fato de falar Filho de Deus, eles já entendiam que ele estava se igualando a Deus. Eles já entendiam. Tanto que pegaram em pedras, no capítulo 8 de João, se não me engano, pegaram em pedras, no livro, lá no Evangelho de João, né? Você vai encontrar lá. E Jesus falou assim, por qual obra boa vocês estão querendo me apedrejar?
E eles disseram, não é por nenhuma obra boa que você tenha feito que nós estamos querendo te apedrejar, mas é porque você, sendo homem, está se fazendo igual a Deus. Então eles entendiam muito bem. Ele recebeu a adoração de Maria, né? Ele recebeu a adoração de várias pessoas que vieram adorar e se curvaram. Ele não rejeitou a adoração, porque ele sabe muito bem quem ele é. Ele, antes de todas as coisas, ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. E quando você o adora, você está adorando o Pai. Ele e o Pai são um. Quem vê ele, vê o Pai. Isso está escrito também em João. Então, é irrefutável a respeito de quem Cristo é. E esse é o primeiro ataque, que é um dos principais ataques do anticristo contra a igreja, contra o Senhor, né? Ele quer ferir a igreja por meio de mentiras. Então, nós vamos ficar com esse aspecto aqui e vamos continuar no próximo vídeo falando a respeito dessas atuações do anticristo, já de um aspecto mais no mundo, de como as pessoas e como a cultura, de uma forma geral, tem tentado se infiltrar por meio de seus falsos ensinamentos, seus ensinamentos diabólicos, e enganar a igreja entrando no meio das casas, das famílias, por meio da televisão, da cultura, das músicas, né? E de tantas outras formas. Vocês já têm a unção dos santos. O que é ter a unção do santo? É quando a pessoa ela nasce de novo. Ela recebe a Cristo Jesus e nasce de novo. Quando essa pessoa nasce de novo e o Espírito de Deus vem morar dentro dela, as Escrituras dizem que, assim como Jesus disse, né, lá no Evangelho de João, ele disse que o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Eu preciso ir para o Pai, que se eu não for para o Pai, o Espírito Santo, o Consolador, não virá. Mas quando ele vier, ele vai vos ensinar a respeito da verdade. Ele convencerá o mundo da justiça, do juízo. Na verdade, não é essa a ordem. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Cristo Jesus, ele, por meio do Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. No livro de Jeremias diz assim: e ninguém mais ensinará ao seu próximo, dizendo: venha e conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu escreverei as minhas leis no seu coração e os meus mandamentos na sua mente, e dos seus pecados eu jamais lembrarei. Então Deus vai escrever, né? Ele escreve os seus mandamentos, os seus preceitos em nossa mente, em nosso coração, em nosso interior. A partir desse momento, ninguém precisa simplesmente chegar para você e falar assim: vem e conheça o Senhor, vou te apresentar o Senhor. Porque Cristo Jesus mesmo disse, o nosso Senhor disse, que o reino de Deus não vem de visível aparência, de forma exterior, mas interior. Porque será como uma fonte a jorrar desde agora para a vida eterna. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. O que são esses rios? São os rios do Espírito, a verdade de Deus, o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade. Então é impossível uma pessoa que tem o Espírito de Deus ensinar o erro. Não é impossível a pessoa errar, é diferente. A pessoa ela pode errar, aprender alguma coisa, entender o errado e se retratar normalmente. Mas o espírito do erro, ele é contra Cristo. E, pasmem, ele fala bem de Cristo. Por um lado, para aproximar as pessoas. Falam bem, um bom homem, um mestre. Alguns vão dizer até que não, ele é o Filho de Deus. Vão concordar com tudo isso, vão falar bem, não vão falar mal dele, não. Mas na hora que, quando eles vão ensinar as Escrituras, eles são totalmente guiados pelo Espírito do Anticristo. Esse é o ponto. Quando eles abrem um vídeo para ensinar qualquer coisa a respeito do Evangelho, eles falam bem de Jesus. Eles falam sobre as Escrituras, eles glorificam o nome de Deus, verbalmente. Mas quando vão ensinar, não, Cristo não é Deus. Quando vão ensinar, não, Jesus foi criado por Deus. Quando vão ensinar, não, Jesus não é Deus. Mas esse tipo de erro, ele está... Há muitas pessoas no meio da igreja que não conhecem da sã doutrina, que não conhecem a respeito de quem Cristo Jesus é. Então, Cristo Jesus está nos fazendo essa pergunta, nosso Senhor. Ele está fazendo essa pergunta, ele nos chama
e nos faz essa pergunta: quem você diz que eu sou? O que você diz a meu respeito? Quem eu sou para você? Eu sou mais um mestre? Eu sou apenas um enviado de Deus, como qualquer outro anjo ou qualquer outro profeta, como Moisés? Mas quando você recebe o Espírito da verdade, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, esse guia você a toda a verdade. Essa é a diferença de quem vai ser enganado ou não no final dos tempos, porque as Escrituras dizem que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Mas não é possível. Porque aquele que crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho tem a vida eterna, tem a vida, a verdade em si mesmo. E não pode viver no engano. Não pode viver no pecado. Quem é nascido de Deus faz as obras de Deus. Quem é nascido de Deus ama a Deus. E quando erra, o Espírito o traz ao arrependimento. Quando erra, o Espírito o traz de volta ao caminho. E ele se arrepende, ainda que por muitas lágrimas, por consequências, mas ele se arrepende, ele se volta para Deus novamente, porque não pode permanecer no pecado, porque é nascido de Deus. Porque o que é nascido de Deus não peca. Diz assim na primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 17, no versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.